Qual é a idade certa para começar a ter relação sexual? Bom, infelizmente não há regra para isso. A única coisa que se sabe é que quanto mais tarde a gente começar, melhor. Não é que eu seja antissexo ou que eu queira atrasar a idade do prazer. Relação sexual é uma delícia, obviamente, é uma necessidade básica do ser humano e deve ser atendida. O grande problema é que uma relação sexual para uma mulher tem um caráter diferente do que tem para o homem. A mulher recebe o pênis, ela recebe o homem. E, portanto, ela está numa situação completamente diferente do homem, que, pelo contrário, está dando alguma coisa na relação sexual e de uma maneira muito mais simplória e muito mais tranquila. Para a mulher, a relação sexual sempre tem um caráter muito mais profundo. Isso é da própria constituição feminina. Então, ter uma relação sexual para uma moça é uma coisa séria e que não deve ser feita sem ter toda uma elaboração que justifique a paciente ter a relação sexual. Então, em primeiro lugar, uma moça que vai ter relação sexual, ela tem que ter uma proteção boa em relação à doença sexualmente transmissível. Em segundo lugar, ela tem que ter uma boa proteção igualmente em relação ao risco de gravidez. E aí um conselho é que adolescente às vezes acha que não engravida muito fácil, mas não é assim. Basta uma relação para engravidar. Em terceiro lugar, o que a adolescente não pode fazer é ceder à pressão do namorado. Isso aí é uma coisa horrorosa que o homem, infelizmente, às vezes faz, forçando a barra para que a namorada tenha relação sexual. Nessa situação, a moça sempre deve se negar a ter relação sexual. A relação sexual tem que partir, a vontade da relação sexual tem que partir dela. Ela tem que estar convencida que aquele é o garoto. A primeira relação sexual para uma moça é uma coisa que marca muito, é muito especial. E se ela não encontrar a pessoa certa, ela vai acabar se machucando para burro. Então, retardar o início da relação sexual. Eu sei que hoje nós estamos numa sociedade onde o sexo é vendido na esquina, tem sexo em tudo quanto é lugar, propaganda, televisão, revista, só se fala de sexo. Só que, infelizmente, sexo é uma coisa complexa, especialmente para a mulher. E fazer sexo como se fosse comer um misto quente é uma coisa lamentável e que machuca muito as pessoas, tanto o homem como a mulher. De maneiras que importante é encarar a relação sexual como sendo uma coisa séria, com dupla proteção para doença sexualmente transmissível e para gravidez, e com muita maturidade, muito pensamento. O que acontece quando a moça tem relação sexual meio que obrigada ou cedendo à pressão do namorado é que depois ela se arrepende. E isso realmente é uma coisa que machuca muito. Então, retardar, se possível, o início da relação sexual, porque a gente precisa ter uma certa maturidade. Eu sei que falar para alguém que tem 13, 14 anos e dizer que essa pessoa não tem maturidade pode parecer um absurdo. Mas conforme a vida avança e que a gente vai ganhando experiência, a gente percebe que quando a gente tinha 13, 14, 15, 16 anos, realmente a gente não estava pronto para aquilo. Eu já vi mulheres de 30, 32 anos dizerem: eu tive relação com 15 e infelizmente hoje eu vejo que eu não devia ter tido relação, devia ter esperado um pouco mais. Nós vivemos numa sociedade em que a pessoa só adquire a maturidade quando ela se torna economicamente independente. E quem quer estudar, fazer faculdade, começar uma carreira profissional, não vai ser independente antes dos 25, 26 anos. Então isso é muito importante. Se a pessoa não é economicamente independente, como é que ela vai ter relação sexual como se ela fosse uma adulta plena? Então, uma pessoa de 15, 16 anos tem que ter consciência que ela ainda não é uma adulta plena, ela é uma adulta fisicamente, ninguém duvida. Tem pessoas de 15, 16 anos que são homens e mulheres perfeitos, inclusive com uma cabeça muito avançada. Mas, infelizmente, como falta a parte econômica, fica faltando alguma coisa. Então a gente tem que respeitar esse tempo e, para garantir uma relação sexual mais satisfatória, postergar um pouco essa relação sexual. Existem outras maneiras de se satisfazer sexualmente sem ter relação.
a mulher e o rapaz podem perfeitamente se masturbar, isso não é pecado nenhum, e também não tem nenhuma contraindicação em relação à saúde sexual. Saúde sexual implica sim impossibilidade de masturbação, por que não? De maneiras que retardar o início da relação sexual é o conselho que eu dou para a adolescente, que assim ela vai estar mais preparada e ela não deve ceder à pressão do namorado. Isso é uma coisa péssima, que eu acho extremamente desagradável quando ocorre numa relação. Ninguém deve ceder à pressão de ninguém. A gente tem que fazer as coisas no nosso tempo.